Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Mente em Foco. Um programa feito com muito amor, com muito carinho e com muitas ferramentas da neurociência para você. Eu sou a doutora Thaís Faria Coelho, neurocientista, e te convido a embarcar nesse programa que está lindo demais hoje. Vamos falar sobre a importância do sono para a aprendizagem, para o rendimento, ou seja, para a nossa vida. E para compor esse programa aqui, juntinho comigo, eu conto com a psicóloga Tamires Silva. Bora, você não pode perder. Tamires, que honra ter você aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, minha linda. Gratidão também pela confiança, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Tamires Silva é psicóloga, especialista em sono e também em saúde mental. Uau! Que temática maravilhosa! Sim. Você sabe, Tamires, que eu sempre falo sobre a importância do sono nas minhas aulas, nas minhas palestras. Deveria vir como uma prescrição médica ali, igual um tarja preta, deveria vir uma prescrição da importância do sono. Afinal, é no sono que o cérebro faz essa limpeza dele. Né? Sim. O sono é essencial para que a gente acorde com essa sensação de que pluguei na tomada, recarreguei minhas energias e estou pronto para um novo dia. Perfeito. É essencial para que a gente acorde com aquela sensação de que agora eu posso dar uma cor para o meu dia. Então, acordar, olha só, dar cor ao meu dia. Isso só vem quando a gente tem uma boa noite de sono, com uma boa qualidade de sono. Você sabe, Tamires, que hoje, às vezes, no consultório, eu recebo muitos pacientes com ansiedade, com depressão. E a hora que você faz a anamnese, você vê que o sono está completamente bagunçado ali. Né? Então, a importância de regular isso. Né? Sim. O sono é essencial para a regulação emocional. Então, às vezes, as pessoas estão, né, com um quadro de depressão, de ansiedade, mas elas não estão cuidando do pilar sono. E ele é o chão que dá sustentação para a regulação emocional. Né? Sem sono não existe saúde mental. Então, a gente precisa cuidar desse pilar para que a gente possa, inclusive, melhorar a gestão da ansiedade, da depressão, do estresse, burnout e tantas outras questões de saúde mental. Oi, Thaís, que legal. Eu tenho uma história super legal para contar para vocês hoje, tá? Eu sou César Guimarães, diretor da MMP, quer dizer, mude o modo de pensar. Thaís, quando eu falo de matemática, sempre tem na matemática aquela equação, né, com sinal de igual no meio do caminho. Se você parar para pensar, o sinal de igual, sabe onde é que ele veio? Ele veio da balança. Ó, você percebe que a parte de baixo aqui e a parte de cima são paralelas? Tá vendo a minha mão aqui? Ele faz como se fosse o sinal de igual. Quer dizer, o que quer dizer o sinal de igual? Que está de um lado é igual ao que está do outro. Mas não é tão igual assim, né? Por exemplo, se eu coloco aqui de um lado 5 e 2. 5 mais 2 igual a 7. Olha só, né? Aqui eu tenho um pezinho só e aqui eu tenho 2, mas eles se igualaram. Quer dizer que o que está de um lado é equivalente, tem o mesmo valor do que está do outro, embora nem sempre são as mesmas coisas. Então, o sinal de igual quer dizer isso, que o que está de um lado é equivalente ao que está do outro. E o que é interessante na igualdade? Interessante que se eu colocar um peso aqui, por exemplo, no 9, né, e colocar a mesma coisa do outro lado, ele também se equilibra. Quer dizer, o que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, somando, é a mesma coisa. Por isso que quando tem aquela história de passa para o outro lado subtraindo, né, o que quer dizer? Se o 9 está me atrapalhando desse lado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de tirar ele do outro lado. Quer dizer, se eu subtrair esse 9 porque estava me atrapalhando, eu tenho que subtrair do outro lado porque está me atrapalhando. A mesma ideia é que se eu quiser multiplicar tudo aqui por 2 ou por 3, por exemplo, olha só, antes eu tinha só um pezinho aqui no 7, agora eu posso colocar 3 pezinhos no 7, mas desequilibrou. Claro que desequilibrou, porque eu só fiz de um lado. O que eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro para manter o equilíbrio. Então eu coloco aqui, ó, mais triplico tudo que está no 2 e triplico tudo que está no 5. Quando acontece isso, olha a mágica acontecendo aqui, equilibrou de novo. Então, se eu multipliquei, se eu quero sumir com esse 3, o que eu faço? Eu divido de um lado para sumir com 3 e, portanto, eu tenho que dividir do outro. E aqui toda aquela mágica, passa subtraindo ou passa dividindo? Eu já sei como fazer por causa do que eu fiz aqui.
Thaís, eu fiz uma coisa especial. Se você gostou dessa balança, você pode pegar essa balança direto na loja mmp.com.br. E falo mais para você, especial para quem está assistindo a gente. Coloca lá, balança 10 no cupom de desconto e você vai ter 10% de desconto para a balança do professor, que essa é grande. Vai que você é um professor e quer trabalhar com uma turma grande. Ou se você quer estudar com a sua criança, um pai ou mesmo um professor dando aula de reforço, pega essa pequenininha aqui, que vai ser mais prática, né, para uma mesa ou para uma sala de aula, essa grande aqui. Thaís, obrigado. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para quem está assistindo e te vejo na semana que vem. Sabe que eu tenho TDAH, acho que você já deve ter percebido pela movimentação, né? E eu percebo que quando eu não durmo, eu durmo muito pouco desde sempre, mas quando eu durmo menos ainda dentro desse pouco, essa questão do equilíbrio emocional eu sinto o dia inteiro o seguinte ali, tendo que travar porque a irritabilidade acaba subindo. Exatamente, as pessoas que não dormem, elas vão ficar mais impulsivas, mais reativas. Eu falo, né, até com a pá virada, dando respostas atravessadas, porque elas vão ter menos controle de impulsos. Então, o sono é muito importante para que a gente tenha essa estabilização e consiga dar boas respostas, né, adaptativas, que a gente consiga usar mais o córtex pré-frontal, né? Então, é muito importante. Eu vejo hoje como um artigo de luxo conseguir dormir bem. A gente, quando vai viajar para o interior, que não, às vezes não pega o celular, a televisão só tem 1 ou 2 canais e pega mais ou menos, a gente acaba sendo forçado a dormir mais cedo. E aí no dia seguinte, na hora que você acorda, você fala, não é possível, eu estou me sentindo anos mais novo. Então a importância do sono, né? Sim, é muito importante. Não só a quantidade de horas, mas a qualidade, né? Então, essa preparação também para a desaceleração, né? Então, muitas pessoas esquecem de se preparar ativamente para dormir. E aí o sono não vai ter a mesma qualidade quando a gente não passa por essa desaceleração. E por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em dormir hoje, Thaís? Nós vivemos num mundo que é extremamente ansioso, né? O Brasil, ele é um dos países mais ansiosos do mundo. Nós estamos sendo hiperestimulado, né? Então, carga excessiva de trabalho, exposição excessiva a telas, então muito estresse, hiperprodutividade, tudo isso deixa a gente num ritmo muito acelerado. E é o oposto do que o sono precisa para acontecer, que é um movimento de desaceleração e relaxamento, né? Perfeito, Thaís. Eu falo que às vezes as pessoas fazem uma festa rave ali, minutos antes de dormir, né? Eu queria aproveitar e convidá-la, e convidar você que está em casa nos assistindo, para conferir o nosso quadro Doutora Responde. Vamos ao Doutora Responde desta semana. O que são neurônios espelho? São células cerebrais relacionadas à empatia e à aprendizagem por observação. Eles nos ajudam a compreender emoções e intenções das outras pessoas. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a escuta ativa. Durante uma conversa, procure ouvir sem interromper e perceba o sentimento que existe por trás de cada uma daquelas palavras. Como a infância influencia a saúde mental na vida adulta? As experiências da infância moldam circuitos neurais ligados à segurança emocional, autoestima e regulação das emoções. Experiências positivas, meus amores, fortalecem conexões saudáveis. Agora, experiências adversas podem aumentar vulnerabilidades emocionais. Tem uma ferramenta chamada Momento Especial. Reserve pelo menos 15 minutos do seu dia de atenção exclusiva para uma criança, fortalecendo o vínculo e desenvolvimento emocional. Pode ser para um filho, para um aluno, enfim, ou para uma pessoa, né? Não precisa ser necessariamente uma criança. Terceira, o que é resiliência na visão da neurociência? Resiliência é a capacidade do cérebro de se adaptar e se recuperar após desafios. Ela não significa ausência de sofrimento, mas é aquela capacidade de seguir em frente apesar de tudo. Existe uma ferramenta chamada de Pergunta da Resiliência.
Diante de uma dificuldade, pergunta: o que essa situação está tentando me ensinar? E tente enxergar sempre pelo lado bom. Afinal, meus amores, é necessário viver com seriedade, mas sem severidade. Um grande beijo no seu coração. Fica firme, fica forte e fica com Deus. Tamires, você acha que ansiedade e insônia tá conectado? Tem ligação? O que você acha? Boa, totalmente conectado. Um alimenta o outro. Pessoas que estão muito aceleradas, muito ansiosas, elas não conseguem dormir por quê? Para dormir bem, a gente precisa de 2 elementos: mente relaxada e corpo cansado. Se a mente não está relaxada, que é o que a pessoa ansiosa passa, né? Ela não consegue desacelerar e relaxar essa mente, naturalmente ela não vai dormir. Então, se ela não dorme, ela produz ainda mais ansiedade e mais estresse. Virou um ciclo, né? Um ciclo vicioso. E a grande preocupação que eu tenho, até dou de dicas para os meus alunos, assim, deitou, o pensamento está acelerado na ansiedade, escreve, né? Pega ali um caderno, anota uma dica ali, porque aí o cérebro vai entender que está salvo aquela informação e dá uma leve acalmada. Tamires, pergunta que não quer calar. É possível recuperar noites mal dormidas? Sim. Eita! Desde Aleluia! Aí, gente, tô salvando vocês com essa dica, hein? Pergunta de milhões, né? Sim, desde que você se comprometa na próxima noite a fazer os compromissos que são necessários para você desacelerar. Perfeito. E retomar o plano de relaxamento e estabilização, né? Isso geralmente a gente consegue com um ritual, né? Então, um ritual de desaceleração, de preparação. É claro, talvez você não consiga recuperar instantaneamente na próxima noite. Então, você vai precisar de alguns dias. Certo. Mas você precisa começar uma repetição, porque é assim que o cérebro entende. Tamires, você disse uma palavra que eu sou fã. Ritual. Eu gosto muito disso, né? Por conta que o cérebro também gosta desses rituais. Então, criem rituais ali, né? Um pouco antes de dormir ali, dá uma diminuída na luminosidade, desacelera. Quem gosta do chazinho vai pro chá, quem gosta da leitura vai, né, desacelerando. Sim. Esse ritmo ali. É sobre isso. Tamires, quais os principais sinais de que a pessoa não está dormindo bem? Sim. Então, as pessoas podem se atentar quando elas começam a ter cansaço, improdutividade, dificuldade de memória, dificuldade de aprendizagem, impulsividade. Tudo isso são sinais que a qualidade do seu sono não está boa. Esse pessoal aí de casa está gabaritando nesses sinais, viu? Faça um checklist. Você sabe que eu tenho um paciente que chegou no meu consultório e falou: doutor, acho que eu tô com mal de Alzheimer. Porque eu fui trabalhar outro dia com o meu carro e às vezes eu vou de metrô, mas naquele dia eu fui de carro, deixei o carro no estacionamento, trabalhei o dia inteiro, saí, peguei o metrô, fui embora pra casa. Cheguei em casa, achei que tinham roubado o carro, chamei a polícia e depois passei o maior carão porque o carro tava no meu trabalho. Aí eu falei pra ele: não é mal de Alzheimer não, porque a hora que você vai investigar o restante da vida dele, péssimo de noites com qualidade. Eu falei: isso não é Alzheimer não, isso é falta de sono. Exatamente. E o sono é muito importante, não só a qualidade, mas também a quantidade. Então, pensando aqui na população adulta, a gente precisa de, no mínimo, 6 horas de sono. Menos do que isso é negligência. Ó, já anota aí, hein? 6 horas. Se população adulta, a gente pode pensar entre 7 e 9 horas. Né? Então, menos do que isso, tem pessoas que têm necessidade de 7 horas e meia, 8. Então, cada pessoa tem uma necessidade. Mas a gente precisa considerar que a quantidade de sono é tão importante quanto a qualidade. Perfeito, Tamires. Vou convidar você e você que está aí nos assistindo para acompanhar o quadro Diálogos que Curam. Olá! Hoje eu vou contar para vocês a história de um cavalo branco, muito bonito, que gerava assim, muita inveja por parte dos vizinhos da fazenda onde ele era criado. Mas um dia o cavalo encontrou a porteira aberta, disparou, fugiu. O dono procurou por vários e vários dias.
E aí os vizinhos comentavam: que azar, hein? Um cavalo branco que você criou desde pequeno ter fugido desse jeito. E o fazendeiro respondeu: não sei se é bom, não sei se é ruim, só o tempo vai me dizer. E aí, passaram mais uns dias, ele escuta um relincho, olha, e esse cavalo branco tinha conseguido umas 8 éguas que o seguiram. E aí todos os vizinhos, já com uma certa inveja, diziam: poxa, primeiro o azar do cavalo fugir, e agora uma sorte incrível que ele trouxe 8 éguas selvagens para você. E o fazendeiro disse: não sei se é bom, não sei se é ruim, só o tempo vai me dizer. Uma dessas éguas causou assim uma admiração muito grande no filho do fazendeiro. Ele tentou domá-la, e nessa tentativa da doma, levou um belo de um tombo e fraturou as 2 pernas. Novamente os vizinhos, quando souberam, falaram: mas que azar, o cavalo foge, depois da sorte o cavalo volta, traz um monte de éguas, o seu filho quer domar uma das éguas, cai, quebra as 2 pernas. É muito azar que desde a época que esse cavalo fugiu. E o fazendeiro disse novamente uma frase já costumeira: não sei, não posso dizer se é bom ou se é ruim, só o tempo vai dizer. Passado um mês, o imperador daquela região brigou com um país vizinho, e todos os jovens dos 18 aos 35 anos, todos os homens, foram convocados para a guerra. Quando os oficiais chegaram com a ordem para se apresentar, para serem soldados e guerrilheiros, viram um rapaz com as 2 pernas engessadas. O fazendeiro já tinha uma certa idade, não pôde ser convocado. E aí os filhos dos fazendeiros vizinhos foram para a guerra. Falaram também a mesma coisa: seu filho quebrou as pernas, que sorte, não? Porque agora ele não foi para a guerra e os nossos filhos foram. Não sei dizer se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, só o tempo vai dizer. Muitos daqueles jovens que foram para a guerra não mais retornaram para os seus lares. E aí, novamente as pessoas falaram: que sorte você teve quando o cavalo fugiu, trouxe as éguas, o seu filho jovem foi domar uma delas, quebrou as pernas, vieram os soldados para a convocação para a guerra e não o levaram porque estava com as pernas engessadas. E você, já velho, também não foi. Que sorte! Se é sorte ou não, é uma coisa boa ou não, só o tempo vai dizer. Qual é a moral dessa história? Nós somos pequenos demais para entender os propósitos e os acontecimentos da vida. Se é bom ou se é ruim, nós não temos aquela compreensão do futuro que só Deus tem. Então, vamos agir sempre corretamente, e quando acontecer alguma coisa que não pareça ser assim boa, ruim, a gente não esmoreça. Tenha fé, acredite e continue, porque no final das contas é a gente e Deus. Felicidades. Fiquem com Deus. Acha que o celular, sabe aquela, você deitou na cama, pega o celular e fala: deixa eu dar só uma olhadinha ali, o que isso tá fazendo com o cérebro das pessoas? Sim. Eu falo, para os meus pacientes, isso é o oposto do que a gente precisa para o movimento de desaceleração. Perfeito. O cérebro, quando ele entra em contato com a luz, seja do celular, da TV, do computador, o
que ele entende? Acorde, desperta, fique em alerta. Então, é uma sabotagem, né? Agora você sabe que é uma sabotagem e você pode reduzir isso, porque você está dando um estímulo contrário do que a tua mente precisa para relaxar. Essa fala é tão importante que deveria virar um outdoor espalhado nas cidades, porque muitas pessoas têm esse hábito de deitar, deixa eu só dar uma olhadinha. Aí, 1h30 da manhã, eu brinco, que tá lá pesquisando por que a cobra não tem perna, né? Que no dia seguinte vai acordar e pensar por que eu fiquei mexendo no celular fazendo isso. E cuidado, porque o celular, ele vem justamente com o objetivo de fazer com que você fique cada vez mais e mais e mais e mais, né? Extremamente dopaminérgico ali mexer no celular. Então, a importância. A neurociência, Tamires, ela fala que dormir é tudo no escuro. Se for, não consigo, uma luz não no campo da visão, bem baixo e azul ainda, mas não, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é não dar essas interferências. Sim, né? A luz é um ponto muito importante, porque o cérebro, ele entende luz, claridade igual a dia, Exato. Escuridão é igual a noite. Então, se você está prestes a dormir em contato com a luz, você está dando um estímulo contrário do que o teu ritmo interno precisa para entender que é hora de desacelerar. Então, realmente, à noite é luz amarelada, azul, a mais baixinha possível, para já convidar o teu cérebro para esse lugar de relaxamento. E hoje tem até algumas lâmpadas que vêm com um dispositivo, um controle remoto que você calcula a intensidade ali, dá para deixar ela bem fraquinha, né? Para ir ensinando o cérebro a dar essa pausada. Qual a principal dica ou quais dicas você daria assim para uma mente que não desliga na hora de dormir? E essa eu vou até anotar aqui. Muito bom. A própria dica que você deu, né, de colocar esses pensamentos e preocupações num papel, isso alivia, né, o córtex para que ele entenda que, olha, tá anotado, você não vai esquecer. Amanhã é o momento de você resolver, à noite não é a hora de você resolver. Então, tem uma técnica que a gente trabalha muito, que é a agenda da preocupação. Então, perto da hora de dormir, pega um caderno, descarrega tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que ficou pendente ao longo do dia, para que no outro dia você retome e resolva. Luz, redução total, né, o mais escuro possível, 1 hora antes de dormir, já pratica isso. Isso vai ser essencial para o seu cérebro relaxar. Os chás, para quem gosta, né, são aliados, então nada, né, de chás com estímulo, né? Então teria que ser ali, Exato. Então, assim, maracujá, camomila, respiração diafragmática. A respiração é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para regular o nosso sistema nervoso. Então, a respiração é muito importante para que as pessoas treinem mesmo como um músculo para vir para esse lugar, né? Você sabe, Tamires, que eu identificava em mim, e eu fico alerta para você que está nos assistindo, identificar hábitos que podem roubar o sono. Por exemplo, eu chegava depois de um dia inteiro de trabalho, tomava banho, a hora que eu ia para a cama eu ia escutar música, porque eu adoro escutar música. Mas eu percebia que me deixava animada, num horário em que depois, para eu retomar isso e acalmar o meu cérebro, né? Então, o cuidado até no que você vai escutar, no que você vai assistir um filme de suspense, de terror ali, você joga adrenalina e cortisol no cérebro e depois ele não regula para dormir, né? Sim, perfeito. E assim, né, vamos entender, nós temos 2 lados do nosso sistema nervoso que precisam ser trabalhados, né? Então, a gente tem um aqui, que é o simpático, movimento de aceleração, estresse. Na hora de dormir, a gente precisa estar muito acionado o outro lado, que é o parasimpático. Então, é tudo que convida para o relaxamento, para a calma, para a paz. Músicas, aquelas mais calmas, aquelas que te convidam mais para a suavidade, né? Então, músicas muito agitadas. Tudo que for muito agitado, até uma leitura que for mais agitada, não é apropriado. Perfeito. Então, a leitura também cabe, mas teria que ser uma leitura mais leve, que te convida mais para esse lugar de um romance, né? Nada de muita... relaxar, e não é algo que mexe tanto com o cognitivo ali, né? Sim, não pode ser nada que ativa. Tem que ser tudo que convida para esse lugar da calma. Perfeito. São coisas assim tão simples, mas que a gente acaba não fazendo no dia a dia, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter.
Eu gosto muito de falar para os meus pacientes que às vezes eles deitam e roda para um lado, roda para o outro, mexe para um lado, mexe para o outro. Eu falo, levanta e toma um banho morno ali para dar uma derrubada um pouco na temperatura do corpo. Aí o corpo assusta e te coloca para dormir, induz ao sono para entender o que está acontecendo. Sim. Você mencionou do caderno das preocupações, né? Da agenda das preocupações. Isso é essencial. É até uma forma de adestrar o nosso cérebro a não ficar pensando naquilo o tempo todo. Às vezes a gente gasta uma energia tão grande com algo que você não pode resolver ali naquele momento, que às vezes nem vai acontecer, é o seu cérebro que está criando um cenário, né? Então, que importante isso. E é, assim, uma das principais queixas de quem tem insônia, né? É dificuldade de fazer gestão de pensamentos e preocupações. Então, exato, essa é uma ferramenta muito poderosa para auxiliar boa parte da população que está sofrendo com essa dor, né? Perfeito mesmo. Vou convidar você e você que está em casa nos assistindo para acompanhar o nosso quadro Detox Mental. Casa minha. Muito obrigada pela atenção, tá bom? Terminou o programa, fala muito de saúde mental. E você está servindo saúde mental de muita gente. Está muito na água da responsabilidade, né? Mas eu queria saber qual é a saúde mental aí. O que você faz de detox aí? Olha, a minha saúde mental, para a minha saúde mental ficar em dia, totalmente sã e sem consciência, eu preciso ter um tempo em casa, sozinha, sem balcão. Jogo videogame, leio um livrinho, depois eu vou tomar um banho, vou sozinha, não vou Esse cérebro recém-tado. Se tiver mato em volta, melhor ainda, que aí é isso. Assim, conta pra mim os conselhos que te deram lá no começo. Dentro de onde que você carrega contigo? Olha, esse conselho não vem em casa, ele vem em forma de atitude mesmo. Eu tinha passado por faculdade, por isso eu olhei relações públicas ou psicologia para cursar. E eu falei pra minha mãe, eu vou cantar, que eu cantar em boteco. E ela falou, olha, eu decidi, você na sua vida, eu vou estar aqui do seu lado, te apoiando e te ajudando. E eu acho que esse é o maior conselho que eu levei pra mim. Ser mãe. E eu busco cuidado dessa mãe sua, certeza. Se você olhar para você, primeiro show, primeira vez que você olhou São Paulo para mim, você falaria para você hoje? Olha, eu queria. Eu não senti tanto medo assim que uma hora ela ia dominar aquilo e ia até achar você. A última pergunta, porque tem uma galera esperando por você. Conta para mim qual a adrenalina desse palco que você falaria. Olha, adrenalina mil, né? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. E saudade do meu rádio, para pra segunda, que tanta música não pode falar. Obrigada, hein? Que abençoado muito mais. Sucesso. Obrigada, gente. Tamires, você sabe que eu vou confessar aqui para você e para vocês que estão em casa que a minha mente é muito agitada à noite, mas muito agitada. E às vezes eu vou tentando e testando rituais ali para ver o que acalma. E uma vez eu coloquei uma série, falei, deixa eu assistir essa série, bem água com açúcar, bem sem suspense, sem nada, assim. Pronto. Meu cérebro conectou na série e aí começou a fazer análise comportamental dos personagens dos... Eu falei, não é possível, não é possível. Socorro, Tamires. Olha, essa experiência é muito comum. As pessoas, às vezes, ficam com a TV ligada ou buscam em séries e filmes uma forma de desacelerar. Só que se aquela série, aquele filme pega a tua atenção, ele vai te ativar. Então, é o oposto do que você precisa. Então, você poderia até assistir, mas sem olhar, ouvir o conteúdo. Olha tipo, só. talvez um podcast, alguma contação de histórias, né? Sim. Que te convide para esse lugar, não da reflexão e da elaboração e da análise, mas do relaxar.
Então não pode realmente ser conteúdo que pegue tua atenção. Meu Deus do céu, eu tô fazendo uma análise sintática da série que eu tô assistindo às 2 horas da manhã. Não é possível uma coisa dessa. Sim. Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, não varia, Tamires? Sim. Então a gente tem um elemento que se chama cronotipo. Certo. Então nós temos 3 tipos de cronotipo. Tem as pessoas que são vespertinas, tem as pessoas que são matutinas e tem as pessoas que são intermediárias. Então, o que o cronotipo quer dizer? É o nosso ritmo biológico interno. Cada pessoa tem momentos do dia em que ela é mais ou menos ativa, de acordo com o pico de produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, para as pessoas que são vespertinas, o que acontece? O pico de produção de melatonina dessas pessoas acontece muito tardiamente, perto das 5 da manhã. Então, essas pessoas, elas têm necessidade de dormir mais tarde e acordar mais tarde. A melhor hora do sono é quando tá todo mundo acordando em casa. Eu quero morrer. E aí essas pessoas sofrem, porque para essas pessoas, o ideal seria acordar depois das 9. Sim. Elas são mais produtivas depois das 10. É isso mesmo. Então, acordar antes, porque às vezes precisa trabalhar no horário comercial, vai ser estressante. Não, eu vou trabalhar, eu confesso que eu vou. Eu estou lá de corpo, mas a alma só entra no corpo depois das 10 horas da manhã ali. Sim. E aí o movimento contrário acontece para quem é matutino. Para quem é matutino, essas pessoas elas têm mais necessidade de dormir mais cedo e acordar mais cedo. E aí, por quê? O pico de produção de melatonina dessas pessoas acontece entre meia-noite e 1 da manhã. Então já tá ali. 10 horas da noite, essas pessoas já estão muito sonolentas. Bateria já foi. Para elas, é interessante dormir mais cedo e acordar mais cedo. Aí acorda como um monitor de excursão. Super animado, querendo falar, não é? De tudo. Exato. Agora, para o vespertino, isso não vai acontecer. E os intermediários, eles se adaptam mais facilmente a qualquer carga horária que você coloque para eles. O pico de produção do hormônio do sono acontece perto das 3 da manhã. Então, eles conseguem se adaptar melhor à rotina, né? Mas esse é um ponto muito importante, que se as pessoas soubessem, seria um elemento legal para readequar a rotina e até o horário de sono. Tamires, vou convidar você e você que está aqui juntinho comigo para conferir o nosso quadro Brilho no Olhar. Meus amores, hoje no nosso quadro Brilho no Olhar, eu tenho um convidado que foi indicado muito especial, o Léo. O Léo toca em vários lugares, principalmente em clínicas de repouso, clínicas de reabilitação, para levar alegria para as pessoas. Quem indicou o Léo foi a Sirlene. Então, bora conferir essa emoção juntinho comigo. Nós acabamos de chegar numa clínica de repouso e vem comigo viver essa emoção. Voando sozinha não faz verão. Eu vim aqui atrapalhar um pouquinho do show de vocês. Léo, eu sou a Thaís, do programa Mente em Foco, do SBT e do Prime TV. E você foi indicado para participar do nosso quadro Brilho no Olhar 5%. São aquelas pessoas que se destacam na sua profissão por uma coisa muito especial, o amor. Né? Que faz tudo ali entregando mais, que tem esse brilho no olhar de levar um pouquinho do seu trabalho para tantas pessoas, para transformar a vida delas. E você foi indicado pela Sirlene para participar aqui do nosso quadro. Então, primeiro de tudo, obrigada por fazer um trabalho tão lindo assim. Eu que agradeço vocês, é uma honra estar com vocês, toda a sua equipe aqui, com as minhas vozinhas, meus vozinhos, que são maravilhosos, eu amo tanto. Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que você começou com esse trabalho? Eu comecei com esse trabalho de música, né, nos residenciais, mais ou menos ali em 2019. Um amigo meu fazia esse tipo de trabalho e ele acabou precisando mudar de cidade. Ele não tinha quem fizesse. Eu sabia poucas coisas. Ele falou assim, olha, eu posso te indicar, você começa fazendo, depois você vai se desenvolvendo. Que foi assim que eu fiz. Eu falei, então tá bom, então vamos lá, eu vou me arriscar. E me arrisquei e me apaixonei por isso. Coisa boa. Léo, tem uma mensagem aqui para você. Hoje é um dia muito especial. No quadro Brilho no Olhar 5% do programa Mente em Foco, temos a alegria de homenagear alguém que transforma emoção em som e toca a alma das pessoas através da música. O Léo não apenas entrega música, ele entrega sentimentos,
memórias e conexões que ficam marcadas no coração das pessoas. O seu trabalho vai muito além de um palco, né? Em cada nota, em cada apresentação, existe verdade, muito amor, dedicação e uma energia única que envolve e emociona todo mundo que escuta. Você não apenas toca, você emociona. Você não apenas canta, você conecta pessoas. Você não apenas se apresenta, você transforma momentos em lembranças inesquecíveis. E foi exatamente por isso que alguém fez questão de indicar você. A Sirlene reconheceu em você esse brilho especial e trouxe aqui para nós o quanto você é dedicado nesse trabalho tão lindo que você faz. Então eu queria, de verdade, te dar os parabéns e te desejar muito sucesso em toda essa empreitada. Conta um pouquinho para nós os lugares que você visita, um pouquinho do repertório que você leva. Sim, bom, primeiro quero agradecer a Sirlene pelo carinho, né, por ter me indicado. Agora falando sobre a questão do repertório, eu gosto de fazer muitas músicas da época deles, o máximo, né? Legal. De 1902 para cá a gente faz bastante coisa. De vez em quando a gente quebra assim um pouco a rotina, colocando alguma música mais nova e fala assim, essa música já é uma música mais atual, da época de agora. E às vezes eles gostam, às vezes alguns falam assim, não conheço. Aí a gente termina a música rapidinho, já troca de novo. A gente faz algumas atividades também com instrumentos de percussão. A gente trabalha algumas outras atividades, né, pensando naquilo que surgiu ali no programa Silvio Santos, Qual é a Música. A gente faz Qual é a Música com eles aqui. Olha só, em SBT, tá presente e eles, ali, ó. e eles amam. A gente, às vezes, assim, tocando e assoviando uma melodia, eles detectam a música e tal. A gente faz uma brincadeira bem legal com eles. E o objetivo de colocar eles para se movimentarem, recordarem do passado. Às vezes a gente toca alguma música e eles acabam falando assim, nossa, eu lembrei quando eu tinha tantos anos em tal lugar. É trazer reviver essa lembrança. Eu sou neurocientista, né? Que legal. E uma das coisas em que mais é empoderada para resgatar a memória em casos de AVC, até em casos de Alzheimer, é a música. Sim. Né? Então, às vezes, esquece o que almoçou, esquece o que jantou, mas lembra de uma música de 1900 e bolinha lá de trás, né? Sim, isso aí, principalmente essas músicas, igual a gente estava cantando agora há pouco, Tonico e Tinoco, eles assim, guardam com muita... E lembram da letra certinho. Aí ali, as né? vozes que são mais apaixonadas sempre tem aquele Roberto Carlos, que elas já são mais apegadas e tal. E lembram das músicas com força, assim. E eu acho que nesse relembrar deve vir na memória momentos em que foram pedidas em namoro, em casamento, em momentos especiais que elas passaram na vida. Afinal, a nossa vida é uma trilha sonora aí, né? Se a gente for colocar uma linha do tempo nas músicas, a gente tem quantas lembranças boas. Vou cantar um pedacinho da primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Eita, bora Que é lá. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Aí vamos pro refrão que todo mundo sabe, ó. Hoje preciso de você. Como é que é? Com qualquer... Ó, vocês sabem, tá vendo? Com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje, só hoje. Olha só, que arraso! Léo, que Deus te abençoe muito, Amém, você né? também. Que continue levando essa felicidade para todo mundo que cruza o seu caminho, viu? Foi um prazer bater esse papo com Prazer é você. todo meu. Obrigado, SBT, TV Prime. Obrigado. Você, toda a sua equipe, vocês são maravilhosos. Obrigado, gente. Imagina.
E para você, opa, tem esse daqui, que é o nosso troféu do Brilho no Olhar 5%. Pra você guardar com muito amor e carinho dessa recordação desse dia tão especial aqui para nós estarmos com você, viu? Muito E obrigado. para você que está aqui nos assistindo, grudadinho, e conhece alguém 5%, bora lá indicar pra gente que a gente vai gravar também juntinho com vocês, certo? Beijo no Obrigado, coração. Tchau, Beijo, tchau. tchau, Tchau, tchau. Tamires, eu não tenho palavras para agradecer por esse bate-papo tão especial, tão cheio de dicas importantes para quem está aqui nos assistindo. Mas, antes de encerrar, teve uma pessoa aqui que ficou com o olhinho grudado em você, cheio de orgulho, na torcida aqui acompanhando esse bate-papo. Que é a Alice, entra aqui. Vem aqui com a gente, dá um beijo. A companheira ali que ficou o tempo todo. Coisa linda, obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Tamires, muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Ai, a gente que agradece. Foi uma honra estar aqui, uma alegria muito grande também. Gratidão. Eu que agradeço, viu? E para você que ficou aí juntinho com a gente nesse bate-papo delicioso, um grande beijo no seu coração. Fica firme, fica forte e fica com Deus.